Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão Poder está no ar. Nosso entrevistado hoje é o deputado estadual Gilberto Catani. Muito bem-vindo ao Conexão Poder mais uma vez, deputado. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui falando das ações da Assembleia Legislativa e a nossa vida como parlamentar. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Pois é, deputado, a gente sempre nessa bancada, a gente discutiu aqui temas polêmicos politicamente, né, e vamos continuar discutindo, mas hoje, infelizmente, a gente precisa começar falando um pouco sobre esse assunto que foi essa tragédia que assolou sua família, que assustou a todos nós, comoveu a todo Mato Grosso, que foi o assassinato da sua filha. A gente queria já externar os nossos sentimentos à sua família também, aproveitando o momento, e te ouvir um pouco sobre isso também, né? Obrigado. É realmente uma tragédia, ninguém esperava isso, e muito menos nós. Teu inimigo nunca vai te trair, né? Nós temos um caso clássico que é a história de Judas. Antes dele trair Jesus Cristo, ele molhou o pão no molho com Jesus, né? E depois ele foi para a traição. Então, sempre quem vai te trair é alguém que você conhece, alguém que é próximo, alguém que se diz amigo, né? Nós tínhamos o nosso genro como o nosso quarto filho, sempre foi, até porque é pai dos nossos netos, né? Marido da nossa filha, e nós jamais acreditaríamos que ele pudesse ser tão covarde a ponto de fazer o que fez, né? Mas foi, né? E nesse ponto eu digo para você que nós temos que cuidar muito das nossas famílias. E eu repito para você, nem eu, nem a Sandra, jamais sonhamos ou imaginamos que pudesse ser possível. Até o último momento, a gente sempre achava que eles estavam, sim, em separação, mas que estava tudo bem, estava tudo numa boa, já tinham vendido um pouco do seu patrimônio, já tinham dividido o dinheiro, não tinha nenhum litígio que pudesse indicar que a gente poderia passar pelo que estamos passando. Mas, infelizmente, a gente não conhece o coração das pessoas e muitas pessoas nem são pessoas, são animais, né? Eu sempre tenho dito isso em outros casos que nunca aconteceu comigo, e agora eu afirmo muito mais veementemente que, de fato, é um ato animalesco, não é um ato de um ser humano fazer o que essa pessoa, se assim pode ser denominado, fez com a nossa filha. Então, nosso coração está dilacerado, né? Temos que viver, né? Infelizmente temos que continuar a vida sem ela, mas é muito difícil para nós, né? E mais difícil ainda saber que partiu dele essa barbaridade, essa atrocidade. Só para quem não acompanhou o caso assim tão de perto, né? Tanto só explicando um pouco, a filha do deputado, ela foi vítima de feminicídio a mando do ex-marido. E ele foi preso enquanto estava na sua casa, né, deputado? Sim. Quando a polícia chegou ali, o senhor já sabia que ele era o mandante? Não, porque talvez a polícia não estaria mais atrás dele se eu soubesse, né? Mas eu não sabia. Eu realmente segurei ele perto de mim, porque a gente, desde o primeiro momento, desconfiava não só dele, nós desconfiávamos dele, desconfiávamos de vizinhos, desconfiávamos de amigos, de funcionários. Você desconfia de todos, desconfiava, né? De todo mundo, mas ele, obviamente, de uma forma especial, né? Porque tudo indicava que, para ser um latrocínio, estava muito esquisito, para ser simplesmente o roubo de uma moto, estava muito esquisito. Como que aquele cara chegou lá, se ele saiu numa moto, ou eles estavam em dois, né? Porque se você chegou numa moto, não vai sair em outra, né? Enfim, tinha um monte de coisa ali que nos dava aquele, como se diz, nos deixava com a pulga atrás da orelha. Porém, a gente não tinha certeza, porque o álibi que ele tinha criado era muito consistente. Ele realmente não estava na cena do crime. Não foi ele que matou minha filha com as mãos dele, né? Então, isso era comprovado, tanto que a polícia soltou ele. Então, nós tínhamos essa desconfiança, mas não tínhamos certeza. E isso fez com que nós tivéssemos uma atitude de esperar, né? Mas eu queria esperar com ele perto, né? Porque eu sabia que se ele saísse dali, estivesse longe, talvez não conseguiriam pegá-lo. Então eu segurei ele perto de mim o tempo todo, né? Não deixei transparecer para ele que a gente desconfiava. Por intuição própria? Por orientação também policial? Por intuição própria e por alguns detalhes que a polícia às vezes fala, olha,
não descartamos nada, tá? É bom você ficar por perto, é bom que as pessoas estejam por perto e tal, né? Lógico que sempre tem essas questões. Sempre que nós fazíamos uma chamada de vídeo com os policiais ou com os delegados, eu sempre fazia questão de mostrar que ele estava conosco, né? Ele se dispunha a ajudar, inclusive, na identificação dos perfumes, essa coisa toda, né? Dizia que queria tanto pegar o cara e tal. Um fingimento, assim, uma coisa impensável, sabe? Uma frieza sem tamanho, né? E nós seguramos ele até o último momento. No momento que a polícia chegou para pegar ele já estava com as malas dele no carro. Ele iria levar os filhos com ele, porque é o pai, nós não queríamos, né? Ele já estava pronto, né? Isso já era na quarta-feira, então já faziam 3 dias que nós estávamos ali no sítio esperando algum resultado e com ele junto conosco, né? Mas na quarta-feira, já tinha passado um tempo, ele queria ir embora, então ele iria embora, né? E graças a Deus deu tempo de elucidar o caso na própria quarta-feira e antes dele sair com o carro, a polícia chegou. Mas não me avisaram. E eu acho que eles fizeram bem em não me avisar, né? Porque imagina você, o irmão dele tinha confessado lá na cidade, isso, né? Se não me engano foi às 18 horas que o irmão dele confessou. Quando a polícia chegou lá em casa era 20 horas, quer dizer, 2 horas de trajeto. Se a polícia tivesse me avisado, né, eu não sei o que poderia ter acontecido, porque eu falo para Sandra, né, nós somos cristãos, né? Eu creio piamente na palavra de Deus. E o Senhor Jesus nos deu uma orientação de que nós devemos perdoar os nossos inimigos. E quando acontece uma coisa dessa, é quando você começa a imaginar se você é capaz de ser cristão mesmo, né? Será que nós somos capazes de ser cristãos e obedecer ao nosso mestre como a gente deveria fazer, né? Eu sei que essa é a solução e isso é o que nós temos que fazer. Mas será que a gente é capaz de fazer, né? Numa hora como essa a gente se pergunta, né? E eu até acho que a polícia fez muito bem em não me avisar, porque eu não sei o que poderia ter acontecido. Nesse momento o senhor acha que ainda não é capaz de perdoar? Não, eu não sei te dizer. O meu sentimento, eu não sei te explicar para você o que eu sinto, entende? Eu não sei explicar, com toda certeza. Me pergunto muito, o que o senhor está sentindo? Eu não sei. Me perdoa, mas eu não sei te dizer o que eu sinto. É um misto. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, você acorda... sabe quando você tem um sonho ruim? E aí quando você acorda, você fala, puxa, foi um sonho. Conosco é o contrário, né? Você acorda esperando que fosse um sonho e aí você tromba com a realidade novamente todo dia pela manhã. É muito terrível, sabe? É muito terrível. Nós até perguntamos se o senhor sabia, porque houve uma declaração sua, né, de que vocês estavam mantendo ele por perto, e aí ficou esse questionamento, né, pra gente, essa dúvida, né? Será que o deputado sabia? Será que o Catani sabia? Nossa, como ele conseguiu segurar, sabendo, né, e o mandante estando ali? A gente só soube só na quarta-feira mesmo, quando o irmão dele foi pego. Porque a única maneira de você saber se ele estava envolvido era pegando quem fez, né? Não tinha como, fosse quem fosse, né? E Deus é tão magnífico que ele, esse rapaz que é irmão do Romero, nós não tínhamos contato com ele, o próprio Romero não tinha contato com ele, começou a ter contato com ele nos últimos dias ali, só para fazer isso, né? E ele alugou uma casa de um pessoal em Lucas que é amigo da nossa família, não amigo, mas conhece a nossa família, conhece também a família dele, quer dizer, o dono da propriedade sabia. Quando soube que a minha filha tinha sido assassinada e que uma moto vermelha tinha sido roubada, eles viram essa moto entrando na casa, né? Porque ele foi de moto até em Lucas e entrou na casa com a moto, né? Escondeu o primeiro dia em casa, ele só desovou ela no Rio no segundo dia, eu acho, né? Então, assim... Deus tem aquele ditado, né? O diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Graças a Deus, né? Porque se não tivessem pegado quem foi o criminoso que fez esse ato, com certeza não teriam chegado ao Romero. Porque só foi possível porque ele confessou, né? Claro. Ele confessou que foi lá e tal, e aí ele se enrolou para dizer como que ele tinha chegado lá, teve que dizer que foi com o Romero, então aí ele confessou tudo, né? Falou até inclusive do pagamento. Aproveitando um pouquinho que a gente falou dessa situação de que ele foi preso na sua casa, o mandante do crime, em algum momento, lembrando que primeiro foram atrás do irmão dele, que foi quem cometeu o ato, e depois foram até ele. Nesse percurso de 2 horas, entre as 18 e as 20, o senhor foi informado de que a prisão seria feita na sua casa, a prisão do Romero seria feita na sua casa. Nesse ponto, a polícia te passou alguma estratégia, alguma forma de manter ele ali para que ele fosse preso? Teve essa orientação? Não. Inclusive tem 2 áudios apagados do delegado, de um dos delegados. Ele, quando o outro confessou, ele me mandou 2 áudios, me falando que o cara tinha confessado.
E o outro delegado percebeu, falou, o que você fez? Eu não avisei o Catânia. O outro falou assim, não, apaga. Então, tinha 2 áudios apagados no meu telefone que realmente eu não consegui ver. Né? Imagina você se eles me avisassem. Como que você... Porque até então eu estava tratando com o meu genro. Sim. Né? Que poderia, numa hipótese, ser o mandante, mas que eu não queria que fosse, até por causa dos meus netos, por causa de nós mesmos, por causa da família dele. Né? Se eles me avisassem, eu repito para você, eu acho que eles agiram muito bem, né, em não me avisar, porque eu não sei, de repente ele mesmo poderia fazer mais alguma coisa, se alguém me falasse, eu iria explodir, ele poderia então fazer alguma coisa também, poder tentar escapar, ou alguma coisa nesse sentido. Tinha meus parentes lá conosco também, que também estavam apreensivos, né, então isso ia criar realmente, eu acho que a polícia foi muito eficaz nas ações, entendeu? E muito efetiva mesmo, sabe? Até essa parte do delegado mandar usar já era uma preocupação conosco, sabe? Eles se preocuparam o tempo todo. E quero aqui também dizer o seguinte, não é porque eu sou deputado, tá? Todo o tempo eles deixavam isso muito claro. E isso é prova no nosso estado. Lembra de Sorriso? Sim, eles foram muito eficientes em Sorriso. Aqui com aquela moça que pereceu ali no Pedra 90 também. Também no Pedra 90, mas teve uma que foi um caso bem diferente ali, que ela foi achada dentro do carro. Sim, a Cristiane. Nas águas, lá no Parque das Águas, né? Enfim, eles foram, assim, muito eficazes em todos os casos que aconteceram aqui no estado do Mato Grosso. Então, eles realmente são muito competentes. Nesse momento da prisão, deputado, o que ele disse para o senhor? Como é que foi? E o senhor disse o que para ele? Absolutamente nada. O policial chegou na nossa casa, a Sandra estava fazendo a comida, ele pediu para a Sandra, e cadê o Gilberto? Aí eu já levantei, eu vi que era ele, eu falei, doutor, eu estou aqui. Ele falou, nós vamos fazer um procedimento com o Romero. E o Romero estava sentado assim. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele chegou e já falou, me acompanha, né? E o Romero já levantou e já acompanhou. Ele estava assim, bem nervoso, a gente notava que ele estava bem nervoso. Ele já acompanhou os delegados sem falar nada. E eu fiquei sem saber, sem ação, né? Aí eu também fui até o carro com o delegado. E aí eu cheguei bem próximo do Romero e pedi para ele, foi você ou não? Só fala para mim. Aí ele não falou nada. Ele só me olhou e assim, olhou firme e pronto. E aí os delegados também já não deixaram mais eu chegar perto, né? Aí os delegados me tiraram os policiais e botaram ele na viatura e ali eu não tive mais contato com ele. Então, até nesse momento, eles ainda nem nesse momento eles informaram, olha, ele está sendo preso porque ele foi o mandante. Não, pois é. Já para evitar qualquer... Isso, então, mas aí você veja bem, como que eles são realmente profissionais. Aí eles saíram com o Romero, 10 minutos depois eles retornaram, aí sim, né? Aí eu já estava mais nervoso ainda, eu falei, doutor, você não pode me deixar assim. Ele falou, não, sim, por isso que nós voltamos, agora nós vamos contar para o senhor o que aconteceu. Aí ele sentou e me contou o que aconteceu, como é que foi, como é que não foi, que o irmão tinha confessado, que eles tinham vindo por tal estrada, aí ele me contou tudo. E a mãe do Romero também estava conosco lá, né? Então ela também entrou em desespero, né? Imagina você. E foi assim, essa barbaridade. E assim, deputado, uma informação que chamou bastante a atenção da gente, que foi divulgado um pouco depois do ocorrido, do crime, foi que uma amiga da sua filha, uma amiga da Raquel, ela contou depois, né, saiu na imprensa, que a Raquel já estava sendo ameaçada pelo ex-marido, pelo Romero. Em algum momento, a Raquel chegou a falar para vocês que durante esse processo de separação entre os dois, ela sofreu ameaças por parte desse mandante, desse criminoso? Não. E engraçado, tem um monte de coisa que eu gostaria de falar, estou esperando vocês fazerem as perguntas para poder. O senhor já vai nos dando as dicas, por favor. Mas essa é uma delas. Por exemplo, hoje todo mundo sabia. Hoje todo mundo tem a receita do bolo para salvar minha filha. Sim. Entendeu? Teve uma pessoa que falou para mim, eu podia ter evitado isso. Eu falei, como que é? Você podia ter evitado e não evitou? Entende? Então assim, todo mundo hoje sabe tudo, sabe que batia, que ofendia, que gritava, que isso, que aquilo. Nós não sabíamos de nada. Para você ter uma noção, na quinta-feira, o Romero chegou, né? Deixou o irmão dele no mato, na frente da casa, veio na nossa casa. A Raquel estava conosco na nossa casa, que dá uns 3 quilômetros de distância. Ele almoçou conosco, com a Raquel, com as crianças. Dali, eles retornaram para a casa deles de novo, o Romero junto com a Raquel. Lá, eles tiraram foto, a Raquel, o Romero e o Pedrinho, porque era aniversário do Pedrinho no dia seguinte.
né, o Pedrinho, meu neto. Eles estavam juntos, sorridentes, tiraram uma foto sorridentes, não quer dizer que ela estava feliz, não é isso que eu estou dizendo. Sim, hoje a gente entende, né, mas estavam sorridentes. Mas havia essa convivência, né? Ele trouxe pão com mortandela, ele trouxe gasolina para ela colocar na moto, que hoje a gente até pensa se era para ela ou se era pro cara fugir com a moto, né, porque tinha pouca gasolina. Depois dali, a Raquel foi para a vila, ele ficou na casa, ele deu banho nas 2 crianças, botou roupa limpa nas 2 crianças, pegou elas, voltou, passou, nós se encontramos na frente do nosso sítio, ele falando que ia com as crianças para Itapurá, né, já tudo dentro daquilo que a gente tinha combinado para o final de semana, né? Então, assim, essas pessoas, se elas sabiam e não falaram, que por favor, então guarde para si, junto com a Raquel, porque eles não vão conseguir me ajudar em nada, pelo contrário, só vão atrapalhar e fazer a gente ter mais sofrimento, achando que a gente poderia ter feito alguma coisa. O senhor comentou que tem muita coisa que o senhor gostaria de falar e ainda não pôde falar. O que está entalado? Por exemplo, uma das coisas que eu quero falar, a Raquel, quando nós achamos ela, eram umas 8h30, 9 horas. Né, de 8 horas mais ou menos, a mãe dela achou ela até me buscar e tudo, já eram umas 8h30 e tal, até realmente a notícia sair que a Raquel tinha morrido, já eram umas 9 horas da manhã, né? Imediatamente, às 9 horas da manhã, já saiu uma notícia na imprensa que a Raquel tinha sido morta a tiros, filha de deputado é morta a tiros e o marido confessa, né? Vítima de feminicídio, é isso, né? É mentira, tudo mentira, né? Tá, mas tudo bem, a gente está acostumado com isso, toca o barco, pegaram uma notícia aí, de qualquer jeito soltaram, tá. Um pouco mais à frente, aí o Romero foi levado para ser ouvido, confirmou que ele não estava na cena do crime, então a polícia não podia segurá-lo, apesar de não descartar nenhuma hipótese, não podia segurá-lo. Então soltou o Romero. E o Romero não confessou nada, porque se tivesse confessado ele estaria preso. Né? Se tivesse uma unha de evidência que era o Romero, ele estaria na cadeia, ele não sairia de lá. Sai outra matéria dizendo o seguinte... marido da Raquel foi preso e confessou o crime de feminicídio, né? Era mentira. Passou mais um pouquinho, saiu outra matéria dizendo o seguinte, a filha de deputado é achada morta pelo próprio pai dentro da sua casa, entendeu? Até mais explícito que isso, a matéria dizendo que eu tinha matado a Raquel, entendeu? Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, eu com o coração dilacerado, com minha filha morta, com toda essa situação, daquela maneira trágica, eu peguei e fiz uma postagem, pelo menos para que parassem de mentir, né? Fiz uma postagem dizendo, olha, meu genro não foi preso, né, não confessou nada e eu também não matei minha filha, parem, né? E falei, parem com isso, seus desgraçados, eu falei, né? Resultado de tudo isso, sabe o que é? São várias e várias matérias dizendo que eu defendi o Romero. Tem inclusive uma matéria a nível nacional, de um cara que se não me engano é na Record, posso estar enganado, mas enfim, uma matéria nacional que o cara fala assim, não, o deputado falou que o Romero era acima de qualquer suspeita, que ele defendeu o genro, isso, aquilo. Isso é tudo mentira, entende? O caso isso, tomou você uma entende? proporção... Tipo assim, não tem lógica. Aquele telefone sem fio foi mudando. Não, e mudam o que você falou. Mudando. Esse negócio de telefone sem fio, ele existia quando nós era criança, né? E realmente era uma brincadeira até gostosa de se fazer. Ela não faz ideia do que é isso. Mas hoje... Eu lembro. Você tem que fique feliz, porque isso é sinal que nós dois já estamos bem adiantados. Mas assim, ó, hoje em dia não tem mais essa desculpa, sabe por quê? Porque o print tá lá, a minha postagem ainda está lá. Eu fiz um Twitter. Dizer que ele não confessou não quer dizer que o senhor está dizendo que ele é de inocente. De maneira nenhuma, quer dizer que ele não confessou e que ele está dizendo que ele confessou. Você tem que saber ler, compreender. Né? Então assim, e que ele foi preso, também não tinha sido preso ainda não tinham acusado de nada, não tinha, né? E isso, além de tudo, ainda atrapalhava as investigações, entendeu? Porque aí deixava transparecer que realmente ele já estava tudo resolvido, e não estava, não tinha nada resolvido, não tinha nem indícios ainda do que podia ser feito, né? Então, assim, essa parte me incomoda demais, sabe? Essa parte que a mídia faz, né? Atrás Foi dolorida. E isso vai passando. Esse cara que eu tô falando para vocês da nível nacional que falou lá, eu não sei quem foi, mas ele eu tenho certeza que não é culpa dele. Entendeu? Alguém falou para ele que eu disse isso, e eu não disse nada disso. Entendeu? Então a gente fica assim, até a própria mídia acaba perdendo a credibilidade um pouco, porque você nunca, para você hoje, para você saber se a matéria é real, você tem que esperar. Você recebe uma notícia, aí você tem que esperar, para você saber depois qual que é a verdade, porque hoje você não pode acreditar em tudo que você vê.
O imediatismo, né? A gente tem um imediatismo com a vida de todo mundo, né? Após aí, né, esse advento aí do WhatsApp, a internet e tal, que precisa ser imediato, já ter a resposta de tudo o que aconteceu, né? E aí, muitas vezes, acaba acontecendo esse tipo de situação. Coloca a carroça na frente dos bois. A carroça na frente dos bois, né? Isso que acontece isso realmente. Mas, deputado, aproveitando aqui, o senhor tem eu lembro que numa entrevista recente a gente falou de um projeto que o senhor tem, que é de porte de arma para as mulheres ameaçadas, né? Sim. Essa agora vai ser uma bandeira ainda mais forte? Vai ser uma luta ainda mais forte? Eu espero que sim, porque esse projeto até hoje não está parado na Casa Legislativa, né? Está até hoje parado na ela, ele não anda, né? Estão segurando o projeto, não querem deixar o projeto ser votado, mas eu digo para vocês sem medo de errar, se a minha filha tivesse o direito de defender a vida dela, hoje nós não estaríamos chorando por ela. Né? Se a minha filha tivesse o direito de andar com uma pistola, um revólver na cintura, ela estaria viva, com toda certeza. É o porte, não é a porque posse. A pessoa precisou dar mais de 30 facadas nela para poder matá-la. Ela lutou com essa pessoa, né? A perícia mostra claramente que ela se defendeu, ela conseguiu, mas ninguém se defende. É impossível você se defender, uma mulher se defender de um homem com uma faca na mão. Você não consegue vencê-lo, né? Até para escapar é difícil. Nós temos uma situação em Lucas do Rio Verde, não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, uma mulher foi esfaqueada na rodoviária, no meio de todo mundo. O cara chegou, simplesmente esfaqueou ela ali e matou ela ali em Lucas do Rio Verde. E em São Paulo aconteceu exatamente o mesmo. Se você ver as duas imagens, em São Paulo aconteceu a mesma coisa. Só que o cara chegou do mesmo jeito que esse aqui chegou, com a faca para esfaquear a mulher. Esse aqui, Lucas, matou. Aquele lá, do jeito que ele chegou, que ele foi esfaquear a mulher, um vizinho que tinha uma arma saiu para fora e viu a cena e abateu o bandido, né? Então aquela mulher foi salva por uma arma de fogo, né? Então assim, o nosso projeto, ele não é um projeto que dá porte de arma para mulher ou distribui armas, como esse povo exagera e coloca na mídia. Até porque para você conseguir uma arma tem todo existe um toda trâmite. uma legislação. É difícil, não é fácil. Nós temos um Estatuto do Desarmamento, famigerado Estatuto do Desarmamento, né? Que foi feito pela esquerda para desarmar toda a população de bem do país, porque o bandido não é desarmado, pelo contrário, o bandido não respeita a lei, então para ele tanto faz, se tem ou não tem lei. Mas o Estatuto do Desarmamento, ele prevê que a pessoa que tem efetiva necessidade, ou seja, se tem risco de vida, se tem uma ameaça real, se alguém já tentou te matar e tal, e se, no caso, a medida protetiva é tudo isso, né? A medida protetiva é tudo isso, então você pode ter o seu direito reconhecido, né? De efetiva necessidade. Então, quando você tem esse efeito reconhecido de efetiva necessidade, aí você começa a fazer todos os trâmites para poder ter o porte de arma legal. Que aí entra em toda a legislação, você tem uma série de requisitos que você tem que cumprir, você tem que fazer treinamento, você tem que saber manusear a arma, enfim, uma série de coisas, como se fosse fazer um CNH para veículo, né? Você só pode dirigir o veículo depois que você estiver realmente apto. A arma é a mesma coisa. E o porte ainda um pouco mais exigente, então aí você vai conseguir buscar o porte. O nosso projeto, ele simplesmente reconhece a efetiva necessidade para as mulheres, assim como também para as advogadas e os advogados, né? Só reconhece. Isso é tão simples, entende? Mas daria o direito às mulheres que têm medida protetiva de buscar uma arma para se defender, né? No meu caso, assim, a minha ideia pessoal, eu acho isso um absurdo. Porque eu vejo a arma como uma necessidade de defesa de vida para qualquer um. De bem. Qualquer cidadão de bem que cumprisse os requisitos para ter a sua arma, ele poderia ter e evitaria muita coisa. A arma, ela salva a vida, ela não mata ninguém. Antigamente era de costume se ter em casa, né? Muita gente tinha. Você comprava na Mesbla. Para você adquirir uma arma de fogo, você ia na Mesbla, que era uma grande loja, uma rede de magazines, e você comprava Gordo lá. Rio, porque você comprava lá, né? Ele tá ciente. Fica para ela, Magalu, por exemplo. Isso, como se fosse a Magalu. A Magalu, a Casa Bahia. A Casa Bahia, na Martinello, era isso, né? Então é mais ou menos por aí. E você não via essa violência que você vê hoje, né? Porque hoje, repito aqui, o bandido, ele não precisa de lei. Pelo contrário, ele não respeita lei nenhuma. Você pode fazer uma lei aí para dizer, existe a lei, né? O Estatuto de Desarmamento mesmo, ele não devia estar armado. Chega para ele e mostra o estatuto para ele, para ver o que ele faz, né? Não tem efeito algum contra o bandido, né? Por isso que o cidadão de bem deveria ter o direito de se proteger. E uma outra coisa também.
ainda nas minhas redes sociais, todo mundo vai lá agora e fala assim, ei, deputado, então bandido bom é bandido morto, né? Porque, sim, para mim, a partir desse dia, bandido bom é bandido morto. Porque se ele tivesse morto, minha filha estaria viva. O senhor acredita que a punição justa para ele, nesse caso, seria pena de morte? No meu entendimento, sim. No mínimo. Aproveitando, a gente comentou também sobre os netos de vocês, né? Eles perguntam da mãe e como vocês fazem para explicar essa situação? Primeira coisa que eu vou dizer para você, não tem como esconder. Né? A menina tem 3 anos e meio, o menino tem 7, né? As matérias, os jornais, a gente de repente está vendo um vídeo, eles escutam, então nós optamos por não esconder mesmo, né? Tanto que no próprio velório da Raquel, o Romero estava lá, né? E eu falei, chama as crianças para despedir da Raquel, e ele não queria deixar, né? Não vai ver ela, não vai ver ela. Eu falei, não, eles vão ver sim, como que não vai ver a mãe? Última vez, eles nunca mais vão ver. E aí eu chamei os dois, eu estava segurando a Maria e... Não, eu estava segurando o Pedro e a minha irmã estava segurando a Maria. E eu expliquei para eles lá mesmo. Falei, olha, mamãe, agora nós vamos fechar o caixão e ela vai embora, ela vai estar com Jesus e nós não vamos mais ver ela, né? Então vocês têm que dizer tchau para a mamãe. Aí o Pedrinho só fez assim, com a mão, e a Maria falou, tchau, mamãe, né? E aí nós fechamos o caixão, mas eu mostrei para eles que a mãe deles não ia voltar. E da mesma maneira também mostrei para eles quem foi o culpado por tudo isso, eles sabem, né? E logicamente a partir daqui vão ter toda a assistência psicológica também, nós já estamos vendo uma pessoa para nos ajudar com isso, né? Mas nada daquela coisa assim de tentar moldar a mente deles, não, acho que eles têm que conviver com isso, e como crianças eles vão ficar com trauma também, mas é um trauma que eles vão ter mais tempo para assimilar, né? Então eu acredito que eles vão ter, eu acredito não, tenho certeza, vão ter todo o carinho e o amor possível nesse mundo, vai ser para eles dois. Qual que foi o momento mais difícil? Foi esse da despedida? Não sei te dizer, eu acho que não, acho que o momento mais difícil foi achar ela no chão, toda ensanguentada, toda maltratada, surrada, batida, quebrada, cheia de facadas. Você não... O momento mais difícil foi esse, eu acho. Desculpa. O senhor retomou aí os trabalhos na Assembleia Legislativa agora recentemente, que a gente teve o retorno do recesso parlamentar, agora retornou como segundo vice-presidente, né? Pois é. E aí nós tivemos ali a eleição da mesa, né? Foi por unanimidade e tudo. Nós tivemos também aí nessa sessão uma homenagem da Assembleia, colocando ali o nome da Raquel Catani na Sala da Mulher. Sim. E a partir de agora, como que vai ser esse mandato, deputado? O senhor vai buscar atuar ainda mais com relação à punição a crimes mesmo? Ou outros? Sim, nós sempre temos feito isso na Assembleia Legislativa, né? Nosso mandato, eu sempre falo, ele é muito pautado naquilo que nós acreditamos, é um mandato até ideológico, vamos dizer assim, né? E dentro dessa ideologia nossa de direita, nós acreditamos que os direitos humanos, eles têm que ser para a vítima, não para o bandido, né? E nós temos que punir sim o bandido, a cadeia tem que ser um lugar horrível para eles, para que ele nunca mais retornar. Porque veja você, no caso da Raquel, por exemplo, a Raquel foi morta, os filhos dela não têm nenhum tipo de assistência, né? Ficaram sem o pai e sem a mãe, né? Não tem nada que possa, não tem nenhuma pergunta assim, tá tudo bem, né? Nada disso. Mas, por outro lado, por exemplo, você tem, os camaradas foram para a cadeia, eles vão tomar café, almoçar, jantar, dormir num colchão bom, não pode passar frio, tem que ter lá para eles um cobertor bom, às vezes melhor do que a gente tem em casa, né? Vão assistir televisão, vão tomar banho de sol. Com nutricionista, né? Alimentação, se não tiver, Deus o livre. Acompanhamento médico. Graças a Deus não foi o ar-condicionado, porque queriam botar ar-condicionado para os camaradas dormir, né? Então vão ter toda essa regalia, e quem paga somos nós. Então, tipo assim, tiraram minha filha de mim, da maneira que tiraram, fizeram tudo que fizeram, e eu vou pagar a estadia deles lá, entendeu? Com meus impostos, assim como vocês, né? Como todas aquelas pessoas, aquele senhor de Sorriso que perdeu toda a família, o cara tá na cadeia e ele tá pagando a conta, assim como todos nós. Então isso tem que mudar,
entende? Isso tem que mudar. E essa ascensão dentro da mesa não é uma questão de ego ou disso, daquilo, não. É para justamente a gente poder fazer isso, entendeu? Fazer essas coisas acontecerem, fazer com que de fato a gente possa ter um pouco mais de influência, não digo nem poder, né, mas influência, para que a gente possa defender essas causas, entre outras, como por exemplo a causa da agricultura também, que sempre vai ser a bandeira que nós vamos levantar. Então é importante isso, né? Eu tenho dito sempre. Pela primeira vez na Assembleia Legislativa tem um assentado da reforma agrária legítima assumindo uma cadeira lá, né? Que combate aquilo que é contrário à própria reforma agrária, que é as invasões de terra e o MST e assim por diante. Agora, esse mesmo cidadão ocupa uma cadeira na mesa de expressão, né? Na outra nós estávamos também na mesa, mas lá atrás. Tanto é que eu disse à senhora antes aqui que nós nunca nem participamos de uma reunião da mesa, porque não tínhamos expressão. Agora não, agora a coisa muda. Agora a gente faz parte das decisões lá, né? Vai fazer, né? Porque é só fevereiro do ano que vem também, né? Mas a gente vai fazer parte das ações lá. Então isso nos dá um pouco mais de ânimo, né? Para defender as bandeiras que a gente defende. E, deputado, eu gostaria de aproveitar também sua presença aqui para a gente tentar esclarecer um assunto que está um pouquinho confuso para nós ainda. A gente tem acompanhado os movimentos, mas ainda está difícil de entender o que está acontecendo. É para falar sobre a situação que está ocorrendo lá em Itanhangá. Qual que tem sido o problema ali, deputado? Assim, as pessoas que estão sendo retiradas das áreas são realmente invasoras? O senhor consegue explicar um pouquinho melhor para a gente? Sim. De forma nenhuma essas pessoas são invasoras. As pessoas foram assentadas pelo INCRA lá, entendeu? Há muitos anos atrás. O Itanhangá, se não me engano, é do ano 95 que realmente efetivou a compra daquela área, porque as pessoas têm uma confusão tão grande que eles fizeram com a reforma agrária, que esse pessoal da esquerda fez, que as pessoas não entendem nem o que é a reforma agrária. A reforma agrária não é invasão, pelo contrário, a nossa lei prevê que se uma área estiver invadida, ela nem serve para fins de reforma agrária, então você não pode invadir, senão você nunca vai ter a terra, né? O que acontece é que o governo compra uma área grande e depois ele vende a pequenos produtores. Lá no Itanhangá isso foi feito na década de 90 e 95 mais especificamente, certo? Então ele selecionou famílias e colocou em cima dessas áreas, era puro mato, né? Eu vou citar o exemplo de uma família lá, vou citar o nome inclusive que ele me permitiu, é a família Versalhes. Eles chegaram lá em vários irmãos, né? Com pai e mãe, vários sobrinhos e tal, e o INCRA orientou eles a fazer o seguinte, porque você pode fazer o seguinte, você pode adquirir uma área de terra para você pode adquirir com uma cooperativa ou uma associação, e você também pode adquirir de forma coletiva, né? Um coletivo familiar, né? Um núcleo familiar. O que eles fizeram? Optaram por um núcleo familiar. O que isso representa? Representa que todos eles iriam pegar um lote do lado do outro para que toda a família ficasse junto. Porque o Itanhangá é o maior assentamento da América Latina, tem mais de, são 1.100 hectares, se eu não me engano, desculpa, 110 mil hectares, né? Então são mais de 1.100 famílias assentadas em 100 hectares cada uma. Então é uma distância muito grande, você poderia colocar alguém aqui e o outro com 30 km de distância, 40 km de distância, né? Então quando você opta por um núcleo familiar, vai todos para esse núcleo familiar aqui. E isso orientado pelo INCRA, né? Mas o tempo passou. O assentamento, no terceiro ano, você recebe um título provisório com as cláusulas resolutivas incluídas nesse título. Essas cláusulas elas dizem que você tem que se enquadrar como cliente da reforma agrária, ou seja, você não pode ter bens além de um certo limite, você não pode receber dinheiro além de um certo limite, você tem que viver da terra e você tem que morar em cima dela, você não pode arrendar e nem vender essa terra por 10 anos. Porque no 10º ano você pagou a sua terra, porque ela é comprada também, não é doada, tem tudo isso. Então você pagou por sua terra, você tem o direito e o Estado tem o dever, que está registrado no contrato do assentado, na cláusula 4ª, se não me falha a memória, que no 10º ano o governo é obrigado a lhe entregar o título definitivo na área, uma vez que você pagou e baixou as cláusulas resolutivas, certo? O que aconteceu no Itanhangá? Aconteceu tudo isso por parte dos assentados, mas não aconteceu por parte do Estado entregar a titulação. Certo? Aí eles vieram com a primeira retomada, entre aspas, isso já depois do 10º ano, tá? E aí retomaram alguns lotes dessa família Versalhes que eu citei para vocês. E sobre qual argumento? O argumento de que ou eram funcionário público, porque de repente podia ser uma merendeira da escola, entendeu? Não pode. Ou ele tinha ganhado mais de 15 mil por ano, que também não podia. Mas veja você, isso ele fez quando ele assumiu o lote. Isso sim, eu concordo, nós concordamos com isso.
Quando você assume até o 10º ano. Depois do 10º ano, a lei garantia isso. Seguiram isso. as regras. Teve alguns, como a família era muito grande, teve alguns sobrinhos, por exemplo, que falaram, não, eu não quero ficar aqui, eu vou embora. Como o lote estava no nome dele, o tio dele comprou pro primo dele. Eu estou só citando exemplos aqui, não é que isso realmente aconteceu. Então não podia, porque negociou. O outro, o primo, plantou no lote do primo. Entendeu? Em parceria, não pode, você arrendou seu lote. O outro casou com uma professora, não pode, o seu cônjuge é funcionário público, entendeu? São várias coisas que você não pode fazer até o 10º ano, beleza? Mas já tinha passado o 10º ano, você entendeu? Mas como eles não tinham entregado o contrato, você não tem o que fazer, você fica na mão deles, eles fazem o que eles querem, certo? O INCRA retomou alguns lotes dessa família e um desses lotes o INCRA entregou, ainda na gestão do deputado Valdir Barranco, que hoje é deputado, na época era superintendente do INCRA, entregou um desses lotes a uma senhora que mora em Juara, que nunca morou nesse lote, e ali eles fizeram de Araque uma tal de horta comunitária. Nunca teve um pé de alface lá. Se você for lá hoje, não tem. É um acampamento do MST, que daí eles não gostam que eu falo que é do MST, mas é a mesma coisa. O nome que eles vão usar não me interessa. Não são invasores de terra, para mim é MST. O pessoal do FNL comandou aquilo lá por um certo tempo. O mesmo FNL que o Jonas, o tal do Jonas Sem Terra, foi preso com 400 quilos de cocaína aí há poucos dias atrás, era esse que estava lá comandando aquela lá. Criaram-se 2 ou 3 associações fantasmas, só para dizer que tem uma associação, alguma coisa assim, e se mantiveram ali. O que esse pessoal começou a fazer? Eles começaram a denunciar os assentados antigos. Tipo assim, o Carlos arrendou o lote para o Catani. Foi o Catani que plantou o lote do Carlos. Fizeram a denúncia. Aí outra denúncia, o fulano lá, ele tem a esposa dele trabalha em Lucas na prefeitura, né? A outro lá, a mulher dele tem um lote no nome dele e o outro tem outro lote no nome dela, e assim por diante. Enfim, criaram-se situações ali e a Polícia Federal, a pedido do INCRA, a pedido do mesmo pessoal que colocou a horta lá, fez operações lá, uma delas a mais conhecida, a Operação Terra Prometida. Essa é a mais conhecida de todas. E com isso, a Polícia Federal criou provas em cima dessas falsas acusações que existiam para essas pessoas. Mas de que maneira criou provas? Por exemplo, eu disse aí, o Carlos plantou no lado do Gilberto, né? Então o Gilberto arrendou para o Carlos. Não é verdade. A gente tinha uma parceria, né? E depois também já tinha passado o 10º ano, não tinha problema nenhum se fazer, mesmo que fosse um arrendamento, não teria problema nenhum, porque a lei é clara, né? Mas enfim, aí eles acharam lá um adubo, uma nota de um adubo, por exemplo, numa revista na minha casa, que estava em nome do Carlos, né? Ou que estava no meu nome, mas quem tinha plantado era o Carlos. Pronto, isso configurou uma prova de que realmente eu tinha arrendado meu lado para o Carlos. Mesmo que isso tivesse acontecido, mesmo que eu tivesse arrendado meu lado para o Carlos, mesmo eles não me dando meu direito de propriedade, mesmo que eu tivesse feito isso, o máximo que poderia acontecer é uma notificação do INCRA e uma retificação da minha parte, dizendo, não, eu não vou fazer mais e tudo bem. Isso era o máximo, uma notificação e uma defesa da notificação. Eles nunca aceitaram isso, porque era de caso pensado fazer o que fizeram, né? Tudo que está sendo feito no Itanhangá é uma armação que foi construída nesses termos, e usam a justiça para isso. Então, todas essas provas que existem da Terra Prometida, elas eram absurdas. Não tinha sentido de ser. Os produtores que ali chegaram, que abriram aquelas terras, que desbravaram, eles cresceram, viraram produtores rurais grandes, e é isso, a reforma agrária é para isso, sim, entendeu? Sim. O INCRA deveria pegar essas pessoas, em vez de retomar o lote delas, devia fazer uma estátua para elas, esse aqui sim é um assentamento que deu certo, esse é um assentado que deu certo, ele cresceu, assim como, por exemplo, os assentados em Lucas do Rio Verde cresceram a ponto de serem os maiores produtores de soja do planeta, né? Já falei isso aqui umas 2 vezes, eu acho, o Otaviano Pivetta é um desses, né? Então veja você, agora vamos para um nível judicial, da justiça, né? O que o juiz sabe do Itanhangá? Absolutamente nada. É só o que chega para ele. É o que chega para ele, é o que ele tem que fazer. Entendeu? Então o que chega para o juiz são documentos comprovando que o Carlos é um fazendeiro que invadiu uma terra, que não sei o quê, que ele arrendou as terras dele, que está de forma irregular. O que tem que se fazer? Retomar a terra do Carlos. Ele julga em cima disso. Julga em cima disso, entendeu? Então você veja, hoje eles estão retomando terras lá de pessoas que chegaram lá, crianças. Os pais já morreram ou foram embora. Eu conheço uma pessoa que tem escritura da terra.
Ela tem escritura já, porque saiu o título para ela baixou as cláusulas resolutivas, ela pagou o que tinha que pagar para o governo e registrou e tirou a escritura. E ela está na lista de retomada. O marido dela já morreu, ela está velhinha, os filhos dela estão com a posse do lote, mas na verdade é uma posse que a qualquer momento eles podem tirar de cima, entendeu? E qual que é o grande objetivo disso tudo? Se eles conseguirem fazer isso no Itanhangá, hoje, se você for em qualquer assentamento, por exemplo, uma das regras para você ser cliente da reforma agrária é que você não pode ganhar mais de 15 mil reais ao ano. Por quê? Porque você tem que ser participante do CAD. O CAD é o atestado de miséria do governo federal. Você tem que ser miserável. É o atestado de miséria, você tem que ser miserável, né? Mas tudo bem, para você chegar numa terra e conquistar ela e crescer dela, obviamente que você tá certo isso, até o 10º ano. Eu não digo que está errado. A lei da reforma agrária ela é da década de 60, inclusive. É uma coisa magnífica. Né? O Estatuto da Terra também fala a mesma coisa. Só que é menos de um salário mínimo. É, sim, Por mas mês, o produtor rural, geralmente, por exemplo, se você é meieiro, você nem tem como contabilizar o que você ganha. Mas é um absurdo, né? Um gari ganha mais do que isso, né? Mas, enfim, se você, para você ganhar a terra, você tem que cumprir isso, beleza, mas o que está acontecendo lá no Itanhangá é que as pessoas que cumpriram isso não tiveram seu direito respeitado, entendeu? No 10º ano, não tem seu título de propriedade. Os que têm foram denunciados e como se tivessem fraudado o seu título. Existe um monte de ações nesse sentido também. E essas pessoas que chegaram lá, que desbravaram, hoje estão sendo retiradas de lá para dar esses lotes para essas pessoas dessa tal de horta, que é um acampamento do FNL, do MST, de invasores de terra, seja lá o que quer que você queira denominar, e que eles vão pegar um lote desse de 100 hectares e cortar em 4 e dar 25 hectares para cada um. Tem mais essa proeza ainda que eles querem fazer. Imagina você pegar 25 hectares a 100 quilômetros da cidade, né? Enfim, mas o grande objetivo deles não é o Itanhangá somente. O Itanhangá é um balão de ensaio. Eles vão pegar essa questão do Itanhangá e eles vão transformar isso para todos os assentamentos. Por quê? Quando eu recebi o meu lote, eu realmente não tinha nada na vida. Tudo que eu fiz com a Sandra e minha família, nós construímos em cima do meu lote. Se você ficou 25 anos em cima de uma terra, se você conseguiu comprar uma vaca quando você foi para lá e tiver um touro para enxertar essa vaca, com certeza você com 10 anos você já não tem onde colocar gado, desde que você não venda, né? Então assim, quando eu cheguei lá, eu realmente não tinha nada. Quando eu comecei a produzir, hoje, mesmo que eu não fosse deputado, eu não me encaixava mais como cliente da reforma agrária, dos moldes que eles querem, entendeu? Como deputado, então nem se fala, né? O salário de deputado é muito bom, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida, né? Então assim, é uma coisa que não tem nem lógica. Então o Catani teria que hoje ser enxotado de lá e outra pessoa ir lá comer as mangas do meu pé de manga que eu plantei, usufruir da casa que eu construí, do chiqueiro que eu construí, do aprisco das ovelhas que eu fiz, do lote que eu limpei, do mato que eu desbravei. Então assim, é uma coisa absurda. Tem pessoas lá no meu assentamento que eles chegaram lá crianças, né? E foram para a escola e começaram a estudar. Tem uma moça lá que eu conheço e ela começou a estudar, né? Mas lá quando ela se formou, que ela fez 20 anos, por exemplo, né? O pai dela tinha um vizinho lá que não queria mais ficar lá, ia embora. Era vizinho do pai dela. Ele foi lá e adquiriu a benfeitoria, porque a terra todo mundo sabe que não é negociável no assentamento, mas a benfeitoria que o cara fez, tudo que ele construiu, você indeniza ele e requer o lote para a filha dele. Beleza, o INCRA foi lá, não, realmente está tudo dentro da lei, assentou a filha dele lá. E ela continuou estudando na escola do Pontal. E aí fez uma faculdade, por essas faculdades fora, né? Mas fez pedagogia. E morando no assentamento, no lote dela, como a Raquel, por exemplo, morava no lote dela e nós moramos no nosso. E ela se formou e foi dar aula, então, no colégio do Pontal do Marápia. A partir do momento que ela fichou na prefeitura, já recebeu a notificação do INCRA que ela tinha que desocupar o lote porque ela não é mais cliente da reforma agrária. Então, assim, é um absurdo. Se você for hoje em todos os assentamentos da reforma agrária, você vai achar aí 70% de pessoas que não se enquadram mais como clientes da reforma agrária, nos moldes da lei, entendeu? Mas por quê? Não por culpa das pessoas que estão lá, mas por culpa do Estado que não deu a eles o direito de propriedade, entendeu? Então é isso, eles não dão direito propositalmente justamente para ficar fazendo esse tipo de coisa. A busca, então, a briga é para conseguir essa titularidade, conseguir que o INCRA dê. Exatamente. A propriedade de papel passado para quem está ali. E lá ainda tem uma peculiaridade
que eles estão, o INCRA ainda alega que muitos dos títulos que estão lá são falsos, entendeu? Que foram falsificados, ou que foram vendidos, ou isso e aquilo, mas as pessoas estão lá além do tempo necessário e podem provar isso, mas para eles isso não tem importância. É porque, digamos, querem criar um fato para ter ali outras pessoas que sejam de interesse deles, seria isso? Exatamente, eles já criaram esse fato, já estão bem adiantados nisso, né? Eles querem retirar essas pessoas e dar para as pessoas que são deles para poder fazer a manipulação de massa. Qual o sentido? Por exemplo, você tem um sítio aqui, aí o cara está aqui, está produzindo, ele está ali há 25, 30 anos. Qual o sentido de você, sai daqui que eu vou dar para ele? Não tem lógica. É como se você não pudesse evoluir também, porque você não pode crescer. Não, dentro da temática de esquerda deles, não pode mesmo. A reforma agrária, ela é extremamente capitalista, como eu disse para vocês. Sim. É um comércio. O governo compra um ar de terra e vende facilitadamente para pequenos produtores. Isso é capitalismo, isso não é socialismo. Não é dado, entendeu? Sim. Não é doado. E você tem a sua parcela de responsabilidade para cumprir, e o governo também tem. O que acontece é que você cumpre e o governo não cumpre, para poder ficar com você como massa de manobra. Por isso que um assentamento como Lucas do Rio Verde, como Terra Nova, como vários outros que aconteceram no nosso estado, Rondônia inteira é assentamento, deram certo. Porque na época correta os militares entregavam o título de propriedade. Agora, onde não foi entregue o título de propriedade, um assentamento mais antigo do Mato Grosso que eu me lembro, que eu tenho recordação, isso pode ser contestado, porque eu não tenho certeza absoluta, mas é o Coqueiral em Nobres. Ele passa de 35 anos. O Coqueiral em Nobres. Até hoje não tem documentação, entendeu? Não saiu a documentação quando os militares estavam lá, porque passou o governo, e depois nunca mais se teve documentação, entendeu? Então assim, ninguém mais fez documentação de assentamentos justamente para ficar com as pessoas desse jeito. Aonde os assentamentos foram feitos de maneira correta, a reforma agrária deu certo, é pujante, qualquer lugar. Aonde eles botaram a mão e tiraram o direito de propriedade é só miséria. Você vai num assentamento desse, dá medo, dá vontade de chorar, de ver a miserabilidade das pessoas lá. Então aí se abre uma brecha para criar isso acontecer também em outros assentamentos de forma geral. Eu acredito que se eles conseguirem fazer no Itanhangá, eles vão fazer no Brasil inteiro. Tanto que lá no Paraná eles já estão com uma outra questão. Eles já estão fazendo isso também, mas lá também tem a tal da adjudicação. A palavra pode estar errada, mas é o seguinte, você está devendo no banco, né? Um fazendeiro deve no banco. E passou o prazo de pagamento. Ao invés de renegociar a dívida com o fazendeiro, eles adjudicam, acho que é isso a palavra, né? Mas eles tomam a fazenda para fins de reforma agrária. Isso já é a primeira ação efetiva do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi recriado pelo Lula, que o Bolsonaro tinha extinto, que pertence exclusivamente ao MST. Inclusive é um dos dirigentes do MST que assumiu o ministério lá. E, deputado, aproveitando que o senhor está aqui, mudando um pouquinho de assunto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre uma proposta sua referente a uma multa de um salário mínimo para as pessoas que forem pegas com porte de drogas ou então usando drogas em vias públicas aqui em Mato Grosso. Explica um pouquinho ela para a gente, por favor. Então, nós tivemos aí recentemente uma liberação, entre aspas, vamos dizer assim, né, do Supremo Tribunal de Justiça, de que você pode andar até com 40 gramas, né? E nós somos totalmente contrário a isso, né? Eu acho que a repressão das drogas ela tem que ser efetiva, tanto é que uma vez que nós não temos produção, não temos lavoura de maconha no nosso país, graças a Deus, legalizado, né? Então, quando você admite que a pessoa possa usar até 40 gramas por pessoa, num ambiente né, de milhões de pessoas, isso é um volume muito grande. Da onde que vem essa droga? Toda ela do tráfico internacional. Se nós não somos produtores, nós temos que importar, certo? Então, quando você libera isso, o que você está fomentando? Você está fomentando o tráfico de drogas, inclusive ajudando a comercializar. Está dizendo, até 40 gramas pode vender à vontade. Porque, não, ele está transportando para seu consumo próprio. Mas de onde que ele está transportando? Ele comprou. Farmácia, né? Se ele não tivesse comprado, né? Então ele comprou de alguém. E esse alguém é o tráfico, né? Esse é um ponto. Então, nós somos totalmente contrários. O que nós podíamos fazer a nível estadual, no Mato Grosso, para poder evitar, ou pelo menos prejudicar esses planos malignos que eles têm concernente às drogas? Era proibir o uso em espaços públicos, né? Assim como é feito com o cigarro, por exemplo, né? O cigarro, antigamente, você podia entrar no avião, no ônibus, fumando cigarro, em qualquer ambiente, no shopping, hoje você não pode mais, né? Por quê?
porque um camarada lá em São Paulo, se não me engano foi o Paulo Maluf, posso estar enganado, Acho que sim. tenho né, ele certeza. criou lá em São Paulo, a primeira vez, ele criou o projeto de lei para proibir em espaços públicos. Na época foi até questionado, né, e tal, e coisa e tal, falta de liberdade, isso, aquilo e tal. Mas enfim, ele fez, depois se espalhou por todo o país. Então nós tivemos a ideia também de fazer isso, né. Se tem essa lei proibindo uma droga lícita, no caso, para mim é uma porcaria também, mas né, é lícita hoje porque não tem lei contradizendo ela, que é o cigarro, então você pode também fazer isso com uma ilícita que é a maconha. Então foi isso que nós fizemos, né? E nós só não aumentamos a pena aí porque não podíamos, era só até aí que nós podíamos ir. Até para, digamos, doer no bolso, né? Também. Do cidadão, né? Dar um... Dava uma segurada, porque só colocar uma placa de proibição... Não, você tem que ter alguma punição. Se você não tiver uma punição, não resolve, não. Deputado, e aí nós tivemos aqui recentemente a visita do presidente Lula. Tiveram? Tivemos. Que legal. Em Cuiabá, a gente teve essa visita, o seu deputado, seu colega Barranco também homenageou ele com um título de cidadão matogrossense. Eu me lembro que o senhor derrubou 2 títulos, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino. Sim. E esse título do Lula, o senhor está pensando em buscar derrubar também? Não, esse a gente não pode fazer nada porque já foi feito, passou pela comissão com toda certeza, já foi entregue, mas não foi agora. Ele deve ter feito isso no passado aí, né, porque põe em votação e tal, e você deixa para entregar quando a autoridade vem, né, então ele deve ter feito no passado. Eu não tenho conhecimento disso ter sido votado. Aí só foi apresentado agora. Só foi entregue no caso, né, pro homenageado. O que eu tenho certeza é que nós já fizemos lá mais de 10 moções de repúdio a esse cidadão. Isso nós temos na Assembleia, que todas elas passaram em plenário e foram votadas, né. Quanto a esses títulos que você falou, é muito interessante a gente voltar nesse assunto. Por quê? Quando foram feitos esses títulos aos ministros do Supremo, eles foram feitos de forma irregular, né? Eles foram feitos sem uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, na qual eu sou o presidente, né? Então eu não tive nem conhecimento, eu fiquei sabendo pela mídia que tinham sido feitos isso aí, então eu fui atrás de saber. Porque se não existe uma reunião, se a comissão não se reuniu para votar isso, nunca esses títulos podiam ter sido aprovados, né? Mas é de praxe, às vezes não dá tempo, eu tenho pressa e tal, eu peço para os colegas votarem no corredor e tal. Tudo bem, isso pode acontecer? Pode, não tem nada no regimento que diga que não possa acontecer. O problema é que tem que primeiro ter a ata da reunião. A reunião pode ser feita, inclusive, na antessala do plenário, pode ser feito, né? O presidente convoca no microfone, faz ali, nós já fizemos reunião em 5 minutos. Mas né? o assunto tem que ser debatido. Mas o assunto tem que ser levado à comissão, e não foi. Né? Foi feito por debaixo dos panos, vamos dizer assim. E aí nós entramos com 2 projetos para eliminar os projetos que o Barranco tinha feito, né? São dois títulos, são 2 projetos, então nós entramos para dizer que aqueles projetos não valem. E os nossos projetos foram aprovados, com reunião da comissão, com ata de reunião, com tudo, os nossos projetos foram aprovados. Automaticamente, os projetos dele não valem mais, né? Bom, até aí tudo bem, tudo certo, dentro do regimento e tal, né? O que eu sei é que me parece que existe um trabalho para que os meus projetos não sejam aprovados, para que derrubem os meus projetos. E a partir de agora, nesse semestre agora, é o deputado Sebastião Rezende que vai assumir a presidência, dentro de um combinado que nós tínhamos. Então, eu sei que existe uma conversação para que os meus 2 projetos não sejam aprovados. E nós vamos judicializar, inclusive, porque nós entendemos que o direito é nosso, porque nós passamos por todos os processos, fizemos a reunião, fizemos a votação, inclusive o deputado Lúdio Cabral, que é do PT, quais projetos esses os meus para derrubar, que derrubaram aqueles outros projetos. Sim. Entendeu? Os meus projetos de lei, acho que é lei complementar, não. Tem um nome lá, né? Eu esqueci agora. Mas esses 2 projetos meus derrubam os 2 projetos do Barranco, né? E eu fiz dentro da comissão, com reunião da comissão, com votação dos membros da comissão, inclusive o deputado Lúdio Cabral, que é do PT, também votou a favor do Barranco, para não passarem os meus, mas votou, né? Mas nós tivemos a maioria e ganhamos, então está tudo dentro do regimento, tudo dentro da lei, né? Se eles não acatarem esses 2 meus, a gente tem que ajuizar alguma coisa, porque a gente também não pode aceitar. Aí o senhor vai buscar na justiça? Com certeza, porque na verdade
não é que nós estamos cerceando o direito de ter esses títulos, pelo contrário, eu acho que o deputado Barranco tem todo o direito de dar título para quem ele quiser, né? E os ministros são autoridades constituídas no nosso país, né? Não pelo voto, né? Mas por pessoas que entraram pelo voto e indicaram os ministros, tudo dentro da lei. Então os ministros, se merecem ou não, é outra história também, né? Não estou aqui dizendo que eles merecem ou não, mas o Barranco tem o direito de ofertar esses títulos, os ministros têm o direito de receber e tem que ser considerados autoridades. Certo? Até aí tudo bem. O que não pode é fazer da maneira como foi feita. Então, o deputado Barranco pode muito bem levar uma nova petição à comissão e botar em votação. Entende? E ali sim, daí nós vamos... Aí passar o processo correto, entendeu? né? Não tem problema nenhum, ele pode fazer isso a hora que ele quiser. O que acontece é que não se quer fazer dessa maneira. Então, e só para a gente concluir, o senhor teve uma proposta também, recentemente, de tornar aí o presidente Lula persona não grata em Mato Grosso, se eu não me engano, Sim. pela declaração dele comparando ali Israel aos ataques, Israel ao Holocausto. Como é que ficou Sim. isso? Nós fizemos um projeto de lei, inclusive, para que no estado do Mato Grosso ele se torne persona não grata, principalmente porque nós temos uma grande comunidade judaica no nosso estado, né, pessoas que contribuíram grandemente ao nosso estado e que não podem jamais ser comparados por aqueles que foram os algozes do povo judeu, né? O Hitler foi o maior terror que o povo judeu já viu e que todos os outros povos viram, né? E eu sempre faço uma pergunta: por que Hitler matava judeus? Qual o motivo? Se você for pesquisar a fundo, você não acha um motivo justo para isso. Só pelo fato de serem judeus, não tinha outra questão, né? Então isso é um absurdo, você comparar o que aconteceu agora, que foi justamente um ataque ao mesmo povo judeu, que levou crianças, mulheres, tanto à morte como à prisão e a serem sequestradas, né? E um volume grande de pessoas que até hoje estão presas ainda lá. Você comparar isso é um absurdo. Então, como o Estado de Israel considerou Lula persona não grata em Israel, nós pensamos também em defesa do povo judeu e da moralidade até, fazer isso também no estado do Mato Grosso. E foi o que nós fizemos, né? E fizemos como um projeto de lei. Ele ainda não andou, vamos dizer assim, Ele né? está a quantas? Parado? Mas nós vamos fazer tudo para que ande, né? Nós queremos que ele vá à votação. Se, porventura, os outros deputados entenderem que não é um projeto bom, vão votar contra, mas se entenderem que é pertinente, vão votar favorável. E eu espero, sim, que realmente uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, porque tudo que você fala é o seu pensamento ser exposto, né? Que ele venha realmente a ser uma pessoa que não seja agradável estar conosco aqui no estado do Mato Grosso. Assim como o senhor repudiou também a fala do presidente com relação ao bebê fruto de um estupro ser um monstro, né? É um absurdo, isso é um absurdo. Veja, eu estou aqui, nós começamos o programa falando de um monstro que tirou a vida da minha filha e tem 2 anjinhos lá que são filhos dele, né? Só exemplificando, né? A Maria e o Pedro são 2 anjinhos que estão lá e são filhos dele, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com a formação de caráter deles 2. Então você dizer que o que tem no ventre de uma mulher, porque foi fruto de uma violência, é um monstro, você está atacando aquele que menos tem culpa no processo. Você está atacando aquele que não tem nem como se defender no processo. Isso é um absurdo, né? E quando ele falou isso, chega assim, me deu um negócio ruim até, né? De pensar que nós temos um presidente da República que, ao invés de considerar um estuprador, um monstro que precisa ser castrado, no mínimo, porque nós não temos pena de morte, né? Ele vai dizer para mim que o monstro é o que está no ventre da mãe. Então, é um absurdo. Nós fizemos sim um ato de repúdio e foi aprovado pela maioria da Assembleia também. E nós também vamos, quando se tivermos a oportunidade, imprimir, porque a gente pode também imprimir essas notas de repúdio e vamos entregar a eles se tiver uma oportunidade também. Tá certo. Satisfeita, Karine? Satisfeita, Márcia. Obrigada. Deputado, eu quero agradecer a sua entrevista mais uma vez, pelas suas declarações, né? O senhor ter se disponibilizado, vir até aqui falar sobre todo esse tema tão complicado, tão delicado, né? E fica o espaço aberto também para o senhor, caso tenha mais alguma coisa que a gente não tenha falado, que o senhor esteja aí, como o senhor disse, não estou entalado querendo falar, né? Obrigado. Vocês, como excelente mídia mato-grossense que são, me permitiram falar tudo o que eu quis. Acho que falei até demais, né? Eu tenho certeza que estendemos o tempo aí que tinha programado. Agradeço imensamente, né? E estamos também sempre à disposição para qualquer coisa que a gente possa colaborar aí, levando às pessoas uma notícia real e verdadeira.
Obrigado. Certo. Fica a nossa caneca, lembrança da Que nossa legal. entrevista do Conexão Poder, para o senhor levar para o seu gabinete, levar para sua casa. Muito obrigado. E, mais uma vez, né, toda a nossa solidariedade à Obrigado. sua família e muita força a vocês nesse momento. Muito obrigado. Eu que Obrigada, agradeço. deputado. Obrigado. Tchau, pessoal.